Bem, com os nossos agradecimentos, né, ao professor Cabé por essa exposição tão bela e esclarecedora, né, em relação ao trabalho que precisamos desenvolver, né, principalmente considerando a necessidade de recuperar a história africana. Como ele diz, a África, né, em processo de reconstrução, mas existe um passado que nós herdamos e que nós não podemos ignorar. Então, a educação brasileira, ela está nesse momento, né, nas lutas pela revisão dos currículos. Isto não significa, repetindo o que o professor disse, numa sociedade pluricultural, eliminar os outros aspectos culturais de origem, quer seja asiática, europeia, indígena, mas é preciso dar significado a esses conteúdos escolares e trazer toda essa multiplicidade, todas essas culturas, né, que estão presentes na sociedade brasileira. Isso eu percebo que existe uma certa dificuldade quando a gente solicita que os professores façam seu planejamento de curso, não é isso? Então, é para colocar a África e retirar a Europa? Não, absolutamente, né? É para realmente contemplar essas culturas que compõem a sociedade brasileira dentro do currículo. Não é algo fácil. No momento em que os pacotes chegam nas escolas e violentam a capacidade, a autonomia dos professores para serem autores do projeto do seu próprio trabalho. Então, o PNESB luta na contramão dos pacotes que são colocados nas escolas, muitos deles elaborados por instituições particulares com interesses outros que não os nossos, né? E então nós temos alguns trabalhos, né? Percebemos assim que nós estamos avançando nesse sentido, mas é algo mínimo que precisa ser algo a ser feito em relação às políticas públicas nacionais de modo geral, né? Mas estamos tentando fazer a nossa parte, mas a nossa ideia é que essa educação pluricultural realmente faça parte de todos os currículos em desenvolvimento no Brasil, né? Bem, eu não sei se o professor Cabé, em geral, nas conferências de abertura não fazemos perguntas, mas nós somos diferentes, né? Fazemos coisas diferentes e permitimos também uma abertura que possa ser diferente. Eu não sei se o professor também estaria disposto a ouvir algumas perguntas, algumas questões, né? Então, quebrando, né, o que é tradicional das conferências de abertura, nós vamos abrir para uma rodada de perguntas. Pode ser? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu queria que viesse aqui à frente e que as pessoas peguem o microfone e sejam sintéticas. Boa noite a todos e a todas. Eu queria fazer uma pergunta no sentido assim, como o senhor colocou que o que tem que ser atribuído a uma identidade negra teria que vir principalmente da comunidade negra, e eu queria entender como pensar essa comunidade negra, por exemplo, nesse contexto brasileiro, diante do que a gente vem vivendo como essa construção do movimento negro, entendendo ele como pluridiverso também, no sentido... Deixa eu tentar... Vou com nervoso. Assim, se nos interessa a identidade que se constrói pela comunidade negra, então, assim, como entender quem é essa comunidade? Nessa ideia de troca tão intensa e, às vezes, sufocamento que foi essa ideia, né, da história negra em si. O que deveria ser um dos pontos chaves para atribuir essa identidade hoje, entendendo ela como dinâmica
E isso eu pensando em situações hoje que a gente vive, por exemplo, da discussão se as pessoas de pele branca devem usar o turbante ou não, por exemplo, nesse sentido. Se tem que ter voz em alguns espaços ou não. E isso é muito hoje presente na construção desses movimentos. Como entender isso? Né? Eu falo por mim hoje eu, assim, muito me casquei a vida inteira por moreno, não me entendia enquanto negro, enquanto branco. Na primeira vez que eu fui pensar em pôr cotas na faculdade, assim, meu Deus, e se descobri que eu sou moreno, que eu não sou da pele preta. Enfim, essas coisas às vezes nos torturam um pouco. Eu queria entender assim, um pouco como a gente entender essa identidade negra nesses contextos após colonização, principalmente, que aí tem todos os contatos possíveis. Obrigado. Boa noite, eu sou Tianete Prudêncio e eu queria falar, assim, questão da aceitação e da identidade, o resgate da identidade negra no Brasil, porque eu vejo que a questão da identidade, o resgate, está muito acima do que a gente está buscando, que é a questão de muito falta no Brasil, como o senhor falou, que é a questão da cultura, que está sendo agora inserida no contexto da educação. Eu estou com um trabalho que eu estou buscando força, que eu tenho um projeto chamado Nós por Nós, que eu vou dentro das escolas públicas falar sobre racismo e preconceito, sobre o resgate da identidade negra, da valorização da mulher negra, do homem negro. E eu trabalho como afroempreendedora no sentido de embelezar a mulher negra e o homem negro, para ele ver que ele não tem representatividade na mídia, em qualquer lugar na sociedade. Então a pergunta é sobre assim, a questão, como que a gente vai introduzir isso, principalmente na base escolar, quais são os contextos que a gente vai trabalhar e a gente vai buscar, assim, também, eu quero saber, em questão da mídia também, como que a gente vai trabalhar isso na mídia, porque a mídia é responsável por muita coisa que acontece com a aceitação, porque não tem representatividade. Só isso. Boa noite. Meu nome é Alana e a minha pergunta ela vai de encontro a mais ou menos o que o primeiro colega falou. Primeiro, assim, o senhor falou de vários símbolos, né, na cultura africana, o que cada coisa representa, e com a questão da apropriação cultural, no movimento, atualmente, a gente tem muita discussão do conceito de apropriação cultural e se, por exemplo, o turbante uma pessoa branca pode usar e, assim, não é questão de poder, mas o contexto em que ela usa, que é problemático, assim, questão de moda e não do que significa, né? Ela não tem a consciência do que o turbante significa e só usa por moda. Isso é uma forma de banalização. Eu queria saber o que o senhor acha desse conceito de apropriação cultural, que o turbante é um exemplo disso, e o que o turbante significa na cultura africana. Então vamos fazer o seguinte, como tem 3, nós vamos fechar, né? E o professor vai responder as 3 primeiras e depois vocês fazem as perguntas, tá bom? Mais 3. Legal? Mas fiquem aqui de uma vez. Bom, as 3 perguntas são muito boas. Eu vou decepcionar. Não costumo responder às perguntas. Eu costumo dialogar com as perguntas.
que se tivéssemos a resposta, ninguém estaria aqui. Nós temos mais dúvida do que certeza sobre os problemas da sociedade. Então, eu dialogo com as perguntas, mas não sou capaz de responder as perguntas. Em primeiro lugar, eu esperava essa reação. Eu mesmo me fiz essa pergunta. Como definir a identidade negra do ponto de vista do seu movimento social? Uma pergunta muito importante. Se o movimento social é, como nesse caso o movimento negro, como diz a pessoa que fez a pergunta, o movimento negro que tem, que alguns chamam de movimentos negros no plural, o outro chama movimento negro no singular, que na minha visão é simplesmente um movimento negro que vem desde as lutas Zumbi dos Palmares até agora é o único movimento negro que luta para a transformação da situação do negro na sociedade brasileira. É claro que nesse movimento, como em todos os movimentos sociais, tem diversidade de pensamento, pensamento diferente e reflexões diferentes sobre as saídas, as soluções. No entanto, apesar da diversidade de pensamento, todos constituem o movimento negro brasileiro no singular. E nós vimos esse movimento aparecer em momento importante da história. Hoje nós temos a lei 10.639. Qual é a origem dessa lei 10.639? É resultado da marcha do movimento negro Zumbi dos Palmares, pela paz e cidadania, que organizou, que reuniu todas as entidades negras na Marcha de Brasília de 1995, que coincidiu com os 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares. Pela primeira vez, no manifesto desse movimento, saiu a palavra cota para os negros. Palavra que nunca se ouviu antes disso, antes da conferência de Durban. Então, esse movimento negro, ele existe. Nos momentos críticos, chave da sociedade, ele se apresenta como um único movimento, apesar de diversidade de pensamento. Aliás, seria empobrecer esse movimento se tivesse só um único pensamento. E da diversidade que sai a riqueza, que nós podemos, através da diversidade, que nós encontrar verdadeiras saídas. E esses movimentos, aí, voltamos ao próprio conceito de identidade. Temos identidade que nós chamamos de identidade de resistência. Você vai encontrar em todas as religiões de matriz africana. Você vai encontrar uma mãe, um orixá, um pai de santo, falar de sua identidade cultural. Ele vive a sua identidade cultural. Ele resistiu, ele vive seus valores religiosos. Então a palavra identidade cultural não significa nada para ele. Mas há uma identidade de mudança, de projetos, de transformação política da situação do negro coletivamente. Os próprios pais e mães de santos, religiões de matriz africana, sejam respeitadas, colocadas ao mesmo pé de igualdade com todas as religiões, são sacerdotes igual ao outro. Que todos os negros, em todas as áreas de sociedades, tenham seus direitos humanos respeitados, que tenha abertura, que haja política de inclusão na sociedade brasileira. Isso faz parte da identidade política, identidade de transformação, que reúne todos os negros, apesar da diversidade cultural, da diversidade religiosa, que pertence a todas as religiões. Essa identidade política, os movimentos negros têm consciência disso. Ele tem consciência também que as culturas negras resistiram.
você vai encontrar esses valores civilizatórios, quais nós falamos, nas comunidades tradicionais, chamadas comunidades quilombolas. Como você vai encontrar esses valores? Em algumas famílias negras, esses valores você vai encontrá-los até na própria sociedade brasileira, de modo geral. Você vê a ginga brasileira, né? Que até nas Copas do Mundo, a pessoa pensar que os brasileiros estavam, os africanos, os camarões estavam imitando a ginga brasileira. Você saber que essa ginga que contamina o corpo dos brasileiros é um dado cultural que vem da África. Então, essas correntes do movimento negro têm consciência dessa identidade. Além do mais, eles colaboram com os pesquisadores, né? As pessoas que trabalharam na área da cultura negra, das religiões de matriz africanas, na área de relações raciais interétnicas, para poder trabalhar essa identidade, esse processo de construção da identidade negra na escola. Então, as entidades do movimento negro têm consciência disso, eles não têm dificuldade de saber onde buscar, de onde vem essa identidade. Politicamente, eles sabem de que se trata. Senão, eles não estariam lutando em favor das cotas, ações afirmativas, não teriam lutado para a lei desde 1939 se eles não tivessem consciência dessa identidade. Então, eles sabem, apesar da diversidade de pensamento, do pluralismo ao qual você se referiu, eles sabem, na realidade, onde está o problema do negro na sociedade brasileira, por onde nós devemos trabalhar para reconstruir a autoestima do aluno negro, recuperando sua história positivamente, história que veio da África, história que foi construída aqui, sua participação na sociedade brasileira. Ele não é simplesmente um coitado, ele participou, produziu, apesar da discriminação racial. Então, esse movimento negro não tem nenhuma dificuldade. Quem tem dificuldade são os intelectuais, que no debate sobre cota dizem que é difícil definir quem é negro numa sociedade mestiça, como se o policial, o zelador de qualquer prédio tem dificuldade para definir quem é negro. Até a identidade corporal, nós sabemos, nós temos consciência disso, não há dificuldade para uma pessoa politizada definir isso. Trata-se de movimento negro composto de brasileiros que são politizados, que sabem de que se trata. Então, nós não podemos desqualificar, achando que as pessoas do movimento que não sabem de que se trata, são tudo dividido. Eu acho que é uma visão totalmente errada do movimento negro. A minha experiência de 40 anos no Brasil, eu desafio qualquer um que desqualificaria o movimento negro brasileiro. A identidade, quando falamos de resgate, isso não quer dizer que ele não existe. As pessoas simplesmente não têm consciência dela. Nós vivemos essa identidade no cotidiano brasileiro e às vezes de maneira inconsciente. A questão é conscientizar através da educação na escola para mostrar, olha, vocês acham que o brasileiro, a visão educativa tem de ser simplesmente eurocêntrica? O Brasil é um país de encontro de culturas, civilizações, onde tem vários valores civilizatórios que fazem parte do nosso cotidiano. Vamos encontrar esse valor, por exemplo, numa roda de capoeira. Vamos encontrar esses valores numa roda de samba. O que significa a roda? Porque a gente não faz ginástica em fila indiana, pulando, porque a gente fica numa roda se olhando, se comunicando, porque devemos deixar esses valores de lado. O que significa a nossa capoeira? Vai à Bahia, são americanos que vêm todos os anos em busca de capoeira para implantar as academias de capoeira nos países europeus e nos Estados Unidos. Aqui a gente não valoriza uma cultura tão rica como essa cultura.
Algumas escolas têm até dificuldade de implantar isso, né, em seu sistema de educação física. Então, o resgate, não há um resgate que não passa pelo processo de conscientização. Começa pela identidade política, depois identidades culturais, que são identidades de resistências que faz parte do nosso cotidiano. Olha a gargalhada por brasileiro. Você já viu um asiático que ri como um brasileiro? Alguém que já viu um asiático que ri como um brasileiro pode me dar esse exemplo. Isso é um dado da identidade brasileira coletiva em termos de comportamento. Essa gargalhada que vem do riso negro, né, que é algo positivo, né? O riso não custa nada, nem para quem recebe, nem para dar. Mas por que ficar assim? Tudo frio como inglês ou como japonês? Quando nós temos alguma coisa a mais, né, que é um grande valor, que é uma grande diversidade, que nós podemos cultuar, né, podemos, através de todo um sistema de educação, valorizar isso. Os valores coletivos, que faz parte do mundo africano. Por que cultivar tanto o individualismo, a competição americanas deixaram de lado os valores coletivos? Por que não entender, né, que nas políticas afirmativas o que se busca não é somente a competição individual, a inclusão, a inclusão daqueles outros, por questões históricas, que tem a ver com a escravidão, que tem a ver com o racismo brasileiro, foram excluídos da sociedade. Que essa inclusão faz parte dos valores coletivos de uma sociedade, né, apesar de respeitar o individualismo, né, que vem de outras visões do mundo, mas é possível cruzar as duas coisas, cruzar o individualismo com o coletivismo. É difícil, é fácil você cruzar, né, os valores, as questões socioeconômicas com as questões, né, étnicas. É possível você entender que o social não se define simplesmente com base na classe socioeconômica. As discriminações de raça, de gênero, de religião são modalidades do social. O social não é somente o socioeconômico como se pensa. E quando você trabalha em política de ação afirmativa, mas a questão é social, mas a questão do negro parece que não é social, da mulher não é social, só é social o socioeconômico. Isso não pode trabalhar como proposta de inclusão na sociedade brasileira. Então, esse resgate passa por esse processo de conscientização. Sem consciência, você não faz o resgate na escola. E a partir da consciência que você vai procurar como trabalhar essa questão na escola. Não tem receita pronta para você dizer, ó, pronto, na minha escola, sou educador, vou trabalhar a questão da construção da identidade negra, da autoestima do aluno negro. É tudo um processo, uma questão de criatividade a partir de nossas realidades. Às vezes algumas receitas não dão certo, tem que corrigir os rumos, ver novos caminhos. Não pode se sentir simplesmente vencida antes de começar a luta, porque muitas pessoas colocam os obstáculos antes de começar, e já colocam os obstáculos. Não dá para fazer nada, isso, temos dificuldade. Eu costumo dizer que não tem nada, não perde nada na luta, porque não tem nada, só pode ganhar. Então, introduzir isso na escola é a questão fundamental que se coloca hoje. A primeira coisa, com que livro didático ensinar essa identidade africanas, o afro-brasileiro, identidade brasileira plural. Os livros didáticos da historiografia colonial são repletos de preconceito. É melhor construir novos livros, escrever novos livros com conteúdo
completamente diferente. E o Brasil moderno está nesse processo. Desde a lei de 1639, muitos livros didáticos com conteúdo diferente foram escritos. Claro, tem livro excelente qualidade, livro medíocre, livro ruim também. A questão é indicar os caminhos para as pessoas, os educadores, poderem encontrar os livros mais indicados para trabalhar a questão. Segundo problema é sensibilizar, conscientizar os próprios educadores, porque todos fomos educados numa visão eurocêntrica. Até eu, que vos falo aqui, fui educado numa visão eurocêntrica. A educação colonial, eles são ex-colonizados, não se ensinava a história da África na colonização. Ensinava-se a história da Europa, a história das metrópoles colonizadoras. Então estamos todos no mesmo processo. É interessante você saber que, apesar da resistência, porque é um processo difícil, encontramos no caminho resistências, dúvidas, resistências de algumas ideologias, como o mito de democracia racial. Então, o caminho não é um caminho sem obstáculo. A gente tem que passar por essas dificuldades e tudo. Mas o que é interessante, o Brasil oficial é o único país da diáspora que tem uma lei que obriga o ensino da história do negro e da África na escola brasileira. O único país da diáspora. Nos Estados Unidos não tem uma lei federal. Você encontra leis estaduais, mas não tem uma lei federal como o Brasil. E isso é um progresso. Isso não há como negar isso. A questão é fazer com que essa lei não se torne uma letra morte. O Brasil atual, politicamente, é consciente da questão. Na elaboração da História Geral da África, vocês já conhecem os 2 volumes, que tiveram uma edição brasileira. Mas falta ainda o 9º volume, que é sobre a diáspora africana no mundo. Esse 9º volume é importante para a África, porque a União Africana considera os países da diáspora como a 7ª parte da África. Então tem que incluir na História Geral da África a história dessa parte da África, que é a diáspora. Os intelectuais africanos, historiadores, já estão elaborando o 9º volume. Tem representante oficial brasileiro no comitê científico. E por incrível que pareça, qual foi o primeiro país a financiar a elaboração do 9º volume da História da África, da diáspora? O governo atual. A presidente atual foi o primeiro a dar sua contribuição antes dos países membros da Unesco e antes dos países africanos. Isso é um dado importante para você saber, que apesar das dúvidas e tudo isso, o Brasil está num processo, para mim, sem retorno. A questão é fazer com que cada um, em sua responsabilidade, educadores, que têm consciência, continuem a fazer esforço para saber como trabalhar esse resgate da identidade negra através da educação. Educação que começa lá no lar, mas que chega na escola. A escola tem sua responsabilidade, corrigir o que a família não consegue fazer de suas crianças. Então, uma outra pergunta que achei interessante. A gente fala sempre de questão de expropriação cultural. É claro que num contexto como esse, que é um contexto de encontro das culturas, das civilizações, não há como você falar de expropriação cultural. Se não tivesse simplesmente uma expropriação acompanhado de lucro, mas que os indivíduos, membros das sociedades, incorporam alguns valores
da cultura afro-brasileira, que seja como moda, não há como condenar isso. O que se condena é que esses valores culturais pega a música, só serve para enriquecer alguns grupos, que os produtores desses valores culturais ficam sempre na pobreza. Chega nos carnavais, o negro está na bateria, sujando a camisa, dançando. Você vai nos camarotes de luxo, você não encontra nenhum. Então estão no seu papel, dançando, para a classe média alta, mas ele trabalha em indústria cultural, porque ele ganha dinheiro com isso. Mas o que é mais importante é que os outros produtores dessas culturas possam também se enriquecer com essas culturas. Não fica simples na bateria, sujando a camisa, e os outros que vivem confortavelmente com esses valores culturais. Aí está o problema. Um cidadão que acha que o penteado africano é uma boa estética, se o cabelo liso dele permite fazer isso, mesmo juntado com outro cabelo, eu não vejo nenhum problema. É uma moda. A questão da religião, se você vai nos terreiros de candomblé, caso de São Paulo, por exemplo, onde as pesquisas mostraram que mais de 200 mil terreiros de candomblé do Grande São Paulo, pai e mãe de santos são brancos. Aderiram a essa religião. Se fosse uma religião ruim, eles não adeririam. O problema é os outros que não querem aderir à sua religião e aderiram a outras religiões. O problema é deles. Não vamos chamar isso de expropriação, porque eles acham que são valores importantes, uma religião que enriquece em termos de visão do mundo, questões existencialistas de cada um. Então nós não podemos condenar isso como uma expropriação. A questão é o uso político disso para dizer que não somos racistas, porque pai e mãe de santos, a maioria é branca, então nós não somos racistas. Aí é o uso político da religião africana. Essa expropriação aqui é ruim, mas a adesão de um povo aos valores civilizatórios, religiosos de outro povo, não há nenhum valor, porque os negros também aderiram a todas as religiões do mundo. Ao evangelismo, aliás, tem mais negros evangélicos do que negros que praticam, que estão no candomblé. Vamos dizer que eles estão se expropriando do evangelismo e de outra religião, não são valores do mundo que eles individualmente aderiram. A questão é simplesmente valorizar as outras religiões, respeitar as outras religiões, evitar o que nós chamamos hoje de intolerância religiosa. Palavra que não faz mais do meu vocabulário, que na realidade não se trata de discriminação religiosa, não se trata de intolerância, porque ninguém quer ser tolerado, todo mundo quer ser respeitado, simplesmente. Então, turbão, se o cara acha que está bonito, como pode botar a saia também? Por que não? Não se trata de expropriação. Mas se ele usar isso um dia para dizer, olha, estou usando o turbão africano, não há racismo no Brasil, aí está o problema.